Bem-vindos ao canal. Vamos investigar mais algumas coisas da Palavra de Deus. O que eu quero chamar a atenção de vocês hoje? Para as parábolas de Jesus, onde ele explica como vai se dar a salvação. Esse é o meu meio de entender o que ele diz. Parábola do semeador. Quando ele fala em Mateus sobre a parábola do semeador, ele diz que vai fazer uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, em Marcos, no livro de Marcos, ele também diz que vai fazer uma colheita a 100, 60 e 30 por um. Apenas no livro de Lucas é que ele diz que vai fazer uma colheita a 100. Como é que eu explico essa diferença? Eu entendo que o livro de Lucas foi escrito depois, e como ele já fez baseado no relato de outras testemunhas, ele só colocou esse detalhe. Mas se perdeu essa importante informação sobre as 3 colheitas que o Cristo vai fazer. Mas ela ficou bem explicada, tanto em Mateus e Marcos, que viveram na época de Jesus e viram ele falando sobre essa parábola. Outra parábola que também explica bastante sobre a salvação é a parábola da mulher e do fermento. Quem tem um pouquinho de prática aí com a Bíblia sabe que o fermento representa o pecado. E o que Jesus disse da parábola do fermento? Ele diz que o reino do céu é como uma mulher que misturou 3 medidas de fermento em 3 medidas de farinha. Então, o que eu entendo com isso? Ele já está explicando que tanto a primeira salvação, como a segunda, como a terceira, ela ia sofrer um fermento, ou seja, maus ensinos de fariseus para atrapalhar o plano de Deus. Então, a primeira salvação vai sofrer uma influência negativa, uma medida, outra medida de farinha vai ser no segundo, e outra medida de farinha, de fermento para contaminar a farinha, vai ser na terceira salvação. Outro exemplo de como Jesus explica a salvação que ele pretende fazer com a gente. Ele explica em 3 parábolas diferentes, mas no mesmo livro. Mateus, ele explica a parábola do tesouro, da pérola e da rede. Quais são as diferenças entre essas parábolas que a gente deve entender? Ele explica que primeiro, na parábola do tesouro, a gente descobre um campo e faz de tudo para comprar esse campo, porque ali tem um tesouro escondido. Essa é a nossa época. A pérola vai ser no final dos tempos, ali na última semana, onde as pessoas vão descobrir uma pérola, que é a salvação, vão vender tudo que tem para comprar essa pérola, que é a segunda salvação. E a terceira salvação, na verdade, é a explicação da rede. O que acontece na terceira salvação? A rede pega peixes bons e peixes ruins. Então, os peixes bons vão ser colocados no cesto para os peixes bons. E os peixes ruins vão ser jogados fora. Essa é a explicação das 3 salvações que está em Mateus, ali na parábola do tesouro, da pérola e da rede. Em Marcos tem uma explicação bem boa também, mas aí ele usa como exemplo as plantas. Então em Marcos ele diz que a salvação se dá primeiro da erva, depois da espiga e depois do grão cheio. O que ele quer dizer com isso? Que quando a erva estiver pronta para dar fruto, ele vai colher, vai levar para ele. Quem não for nessa salvação aqui, vai ter que dar testemunho, ou seja, vai ter que mostrar a espiga, que vai estar pronta para multiplicar. E por último, o grão cheio, antes da terceira salvação. Então o grão cheio já vai estar com a semente amadurecendo. Além do testemunho e da vida de obediência, né? A erva é a vida de obediência e testemunho a espiga, aí eles vão ter que ser fiéis, que é o grão cheio. Tá? E por último, a parábola do velador. O que é a parábola do velador? Ela não fala em si de salvação. Ela apenas diz que no final, tudo que está dito vai ser revelado. Então, essa parábola do velador, ela não está em Mateus, mas ela se encontra em Marcos e Lucas. Então, o que isso quer dizer?
que no final do tempo, essas três salvações vão ser reveladas. É isso que eu entendo, tá? Vocês podem fazer a pesquisa e eu vou fazer um outro vídeo agora com outras parábolas. Espero vocês até o próximo vídeo.